que a gente está vivendo ainda é um começo do que ainda pode ser isso. O iPhone, ele tem 12 anos. Sim. O iPhone, ele, sabe, é um bebê, perto de tudo aquilo que a gente já viveu, assim, tipo, uma revolução industrial em 1700, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente está falando desse período agora, né, e se a gente for ver isso daqui a algumas décadas, a gente está vendo o começo dessa revolução digital propriamente dita, né? Sim. Porque ano após ano, você vê que as coisas evoluem muito, né? Não que a gente veja como consumidor necessariamente, mas isso sim aplicado. Mas o que está acontecendo nos bastidores e o que isso vai trazer é enorme, sabe? E aí eu posso estar falando aqui da inteligência artificial, do que é o tema, né, da entrevista, mas tanto a realidade aumentada e a realidade virtual, eu vejo a realidade virtual principalmente, é um bebê, sabe? É um recém-nascido, assim, do tipo, do que vai ser capaz. A realidade aumentada, por mais que ela está ainda agora se popularizando, né, indo para os consumidores, né, você pega um filtro de realidade aumentada dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do TikTok, né, e aquilo é a ponta do que se vê, mas a aplicação disso no mercado e como negócio, é gigante e ainda um potencial mínimo ainda explorado, sabe? Sim. Então, assim... Quando eu falo em maturidade, eu estou dizendo, na verdade, que você está num momento que as tecnologias estão... Eu não vou dizer que é o ótimo, porque o ótimo nunca vai chegar, né? Não vai. Mas já está numa situação excelente. Elas já e a gente tem que ver qual é a graduação disso. Gradação, o que é mais, né? Ótimo ou excelente, mas de qualquer forma... Né? Eu acho que ainda a gente está no começo. Então, você já está numa condição que você pode. Você já tem, na verdade, realidade aumentada. Você vai em qualquer museu, você já tem, né? Para todo lado, você já tem várias coisas. Mas já vê aplicações disso. Agora você tem mais garantia de que a tecnologia está funcionando, né? Sim, e aí você concordo. vai com segurança dizer, vamos aplicar, né? Mas me conta um pouco da sua empresa, o que é a proposta. Tá. Né? Eu venho do mercado de startups, tá? Faz 10 anos, praticamente, que eu estou aí no mercado de startups. Já fiz algumas startups, né? A Int, foi vendida para a T4F ano passado, mas eu já estou fora da operação em 2018, porque o meu negócio, a minha ideia, né? Sempre o que você quer ser quando crescer, é tipo trabalhar com tecnologia de ponta, né? E eu faço isso desde o mercado corporativo, eu trabalhei na SAP, trabalhei na HP, então, assim, o que me encanta é a tecnologia de ponta. Quando eu fundei, desculpa, eu estou meio resfriado, o nariz está capungando, mas quando eu fundei a Atualidash, foi exatamente para trabalhar nessas tecnologias de ponta como uma boutique, e assim, buscando muito a aplicação dessas tecnologias. Nós não somos uma grande empresa de pesquisa e desenvolvimento. Está mudo? Só te interrompendo um segundinho, o conceito de boutique é um lugar onde você encontra as ferramentas em prateleiras. Em prateleiras, não, mas pelo menos no estoque você tem alguma coisa que você vai fazer mais a o tailor-made, é mais como você vai para o alfaiate. Puta, eu gostei daquele terno? Gostei, mas eu quero aquele terno que se encaixe perfeitamente no como eu estou vestindo. Então, assim, eu não vendo muita coisa de prateleira. Eu tenho produtos de prateleira, mas o meu core é fazer o ideal e o melhor para aquele cliente do jeito que aquele cliente quer. Foge um pouco do conceito de startup. Sob medida, sob medida. Sob medida, sob medida. Então, assim, foge um pouco daquele conceito da startup de crescer e angariar todo mundo com o mesmo produto. Foge, mas eu tenho essa questão de eu entrego o melhor de tecnologia para cada cliente, sabe? Específico para as necessidades de cada um. Então, a empresa surge disso, com muito foco em realidade aumentada, inteligência artificial. É que o mundo de inteligência artificial, quando eu falo de inteligência artificial, ele é tão amplo que a realidade virtual e a realidade aumentada elas se encaixam nesse mundo de inteligência artificial,
né? Mas a gente separa esses pilares até para compreensão geral de tipo, a realidade virtual é o que eu vejo através de um dispositivo na mão em que eu não saio do meu ambiente e estou olhando, por exemplo, como essa cadeira bonita está se encaixando no meu ambiente. Realidade virtual eu uso aquele óculos mesmo, né? Então eu entro naquele ambiente totalmente virtual, o que eu acho que isso vai explodir, dando um parênteses aqui, imagina que a Nike vai lançar um tênis e vai fazer toda uma loja conceito para isso. Antigamente, ela pegava um lugar lá em Nova York, numa esquina de Nova York, e montaria essa loja conceito. Hoje, ela pode pegar e atingir qualquer pessoa no mundo com essa loja de experiência que ela quer passar de loja conceito, com um óculos de realidade virtual. Então, você vai lá, você vai conseguir pegar o tênis, você vai conseguir olhar aquele tênis como é, você vai olhar aquela ambientação toda que eles fizeram, né? E a parte de inteligência artificial que a gente chama é muito mais os serviços cognitivos. Eu reconhecer uma voz, interpretar essa voz e entender o que o usuário está querendo fazer, o que ele quer falar, o que ele quer me pedir e o que eu posso ajudar ele a fazendo isso, né? Pega a inteligência artificial, aí vai enorme, assim, né? Eu vou falando, você vai me direcionando, tá, Carlos? Mas a inteligência artificial, quando a gente pergunta, né, e fala sobre inteligência artificial e esse tema de como a substituição da força de trabalho para uma inteligência artificial, a gente imagina sempre num humanoide, né? A gente imagina isso vem literário, né? O Frankenstein, depois os Exterminadores, né? Os Jacksons, né? Que você tinha aqueles robôs que eles fariam tudo. E essa visão que segura, né? E as pessoas têm ainda, quando tivermos robôs, é quando a coisa... Isso não vai acontecer tão cedo, porque tem uma grande questão aí, que é a energia. É muito dispendioso você fazer um robô que vai pensar em fazer todas as atividades substituindo o humano, hoje, que do que separar isso em várias partezinhas, essas partezinhas substituírem pequenas tarefas diárias de cada um ser humano, facilitando o dia a dia, né? Aí eu estou falando, o robozinho aspirador que você tem em casa, esses algoritmos que você usa profissionalmente para filtrar currículos, né, de pessoas, um avião que pode decolar, ele pode decolar sozinho, viajar sozinho, fazer toda a trajetória sozinho e pousar sozinho. Isso é uma tecnologia que já existe. Só que podemos substituir o piloto? Tecnicamente, sim. Mas quem é que vai subir no avião e falar, esse avião vai ser controlado pelo robô? Vai lá, amigo, fecha a porta e viaja. Sabe? Tem questões ainda sociais. Tem um futurista, Gerd Leonhard, né, que ele diz que, em tese, a automação pode tudo. A grande questão é se devemos tudo, né? Se devemos ou se estamos prontos para que isso substitua, sabe? Uhum. Eu ficaria muito... Eu, ainda conhecendo tecnologia, eu até toparia, mas eu acredito que 90% não subiria num avião que fizesse tudo sozinho, sem piloto. Não temos piloto, senhor. Vai lá e curta a sua viagem. O homem... Como que é o nome do cara? O americano que viajou agora para o espaço, ele foi numa nave espacial sem piloto, né? Aquilo era totalmente conduzido em terra, mas aquilo era uma inteligência artificial que sabia o que fazer e sabia onde vai. Tinha um humano ali olhando, falando, qualquer coisa eu aperto o botão vermelho, né? Como é que está o atual estágio do mercado? No seu mercado e no mercado brasileiro? Em que instante nós estamos vivendo? Eu acho que assim, a pandemia, por mais ruim, né, por todas as coisas que ela trouxe, né, e trouxe, para o mercado em geral de trabalho, ela teve que se acelerar muito, né? Então a gente viu um avanço muito grande do que a gente chama da transformação digital, porque muitas das atividades que precisavam de processos, precisavam de gente trocando papéis e fazendo coisas, mas tiveram que ser, na marra, automatizadas, né? E essas, assim,
desde do papo, desde do negócio, cara, amanhã não tem mais ninguém trabalhando no meu escritório, vai estar todo mundo remoto, e aí eu preciso de tecnologia para isso, então eu invisto em tecnologia. E como eu estou investindo em tecnologia, como que eu posso melhorar os meus processos? E como que eu posso melhorar aquilo que eu estou investindo? Então, você viu, assim, a gente vê, né, no nosso mercado, que muitas das coisas assim que não eram necessárias você ter realmente pessoas fazendo, está sendo automatizado. Necessariamente com inteligência artificial? Às vezes não, Carlos. Assim, é um pensamento de de digitalização daquele processo. Eu vivi agora, no ano passado, né, eu estava trabalhando com o mercado de health, de saúde, e aí você vai entrando, né, que não é um mercado que eu conheço profundamente, mas eu comecei a conversar com as pessoas para entender, né? E assim, o mercado de saúde é uma coisa muito antiga, já que vem, né, e tem esse negócio antropológico das pessoas fazerem as mesmas coisas sem saber por que elas estão fazendo aquelas mesmas coisas sempre, né? Então, o médico ia lá, ele fazia um documento, né, X, né, imprimia esse documento, carimbava, assinava, entregava para uma outra pessoa ali do almoxarifado, essa pessoa pegava, escaneava esse documento, destruía esse documento para entrar num outro sistema e fazer. São processos que você olhando fala, só disso eu não precisaria fazer mais nada. Eu não estou substituindo humanos, mas eu estou melhorando a eficiência desses processos. E aí, entrando muito no que é inteligência artificial, como que eu posso, então, melhorar esses processos saindo do humano? A inteligência artificial hoje é excelente, eu digo que ela está madura, numa questão de classificação, né? Então, a inteligência artificial consegue reconhecer bem padrões e dividir esses padrões em diferentes grupos, coisas que um humano faria, mas com muito mais dispêndio, né? Com muito mais e até talvez chances de erros maiores, né? Uma fábrica de tecidos, por exemplo, quando vai analisar um rolo de tecido, eles têm que ver qual é a qualidade daquele tecido, o que está acontecendo ali, se tem uma falha na trama, né? E o que isso era feito até pouco tempo atrás? O cara analisava a trama por trama, eu ficava passando o olho assim, num quilômetro de tecido, para saber se aquela trama está ok, se não está ok, se tem problema, se não tem problema, se eu posso fazer um corte. Cara, hoje uma máquina pega, fica analisando aquilo, você roda quilômetros de tecido, numa ciência enorme, muito mais enorme, com muito mais precisão até do que o olho humano, sabe? E a grande questão é, cara, isso vai substituir o humano? Em muitas atividades, diretamente, principalmente as atividades que elas não precisam, que elas são classificatórias, vamos dizer assim, que elas só precisa do humano para fazer, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para lá, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, e distribuindo isso, né? Cara, isso uma máquina aprende facilmente e consegue fazer. Uma máquina, varrer o chão. Eu tenho aspiradores hoje que estão sendo lançados, eu gosto desse exemplo do aspirador em casa, porque ele foi uma outra coisa que explodiu na pandemia, né? Teve uma venda alta de aspiradores robotizados. E assim, ele consegue ter uma inteligência que ele tem que varrer a casa naquele tempo, talvez mais do que um humano, ele consegue saber onde está a sujeira, se ele precisa repassar o pano, fazer mais uma aspiração ali naquele lugar que não está correto, e ele volta e descansa. Isso sem atrapalhar o humano. É um tempo que, assim, por mais que eu ainda... bom, isso não sei, mas no brasileiro ele está muito acostumado a ter uma faxina em casa, né? Isso para o americano é loucura, né? Só uma coisa... Mão de obra ainda é barata, né? A mão de obra ainda é mão de obra barata. barata o suficiente para valer mais a pena. E assim, o valor da mão de obra, ela entra muito nessa equação também, né? O quanto que vale eu investir em tecnologia ou manter a mão de obra. E aí é uma questão que aí eu acho que é outro tema, outra entrevista, outra coisa. Você acha que isso, de alguma forma, inclusive, atrasa o processo de automação, de adoção de tecnologias no Brasil? Essa questão da mão de obra mais barata? Eu acho que a questão da mão de obra barata, ela atrasa, sim. A questão de, tipo, não ter... são dois pontos. A mão de obra ser barata, e por a mão de obra ser barata, eu tenho pouca qualificação de pessoas
que vão conseguir botar aquilo para rodar. Procura no mercado pessoas que trabalham com análise de dados e conseguem montar uma inteligência artificial. É extremamente difícil você achar. Você não vai ter uma pessoa que para chamar de seu para falar, vamos aqui, me ajuda a construir a minha inteligência artificial para a gente sair do outro lado. Então, assim, por um lado, você tem uma baixa qualificação de pessoas baratas, de mão de obra barata, e, por outro lado, você tem uma escassez de pessoas qualificadas para rodar, né? Para desenvolver novas soluções, aqui no Brasil, principalmente. Né? Mas você avalia, parece que você tem alguns levantamentos sobre a questão dos recursos humanos, da profissão das atividades em recursos humanos. Né? Como é que você avalia os impactos atuais? O que você está vendo que já está sendo desenvolvido? E o que vem pela frente em termos de impactos da inteligência artificial e das ferramentas, de uma forma geral, dentro dessa área? Uma das coisas principais, né, é essa triagem de currículos. Né? Você antes passava, era uma pessoa que pegava e ficava lendo currículo por currículo, de uma forma, às vezes, nem tão precisa, né? Com até o viés pessoal de cada pessoa, que olhava aquele currículo e separava. Né? E ficava, esse currículo vai para frente, esse currículo não vai, não vai, não vai, não vai. E com viés muito pessoais também. Né? Não tinha uma coisa, uma metodologia. Hoje, essa triagem ela é totalmente feita, ela pode ser totalmente feita, existem softwares especializadíssimos nessa triagem, né? E entre outros, e não estou falando só do currículo, existem outros softwares que conseguem fazer as avaliações de performance de cada funcionário e conseguir trazer o que melhor um pode estar performando, analisar riscos daquela pessoa não performar bem, analisar riscos de saúde, isso é hoje essencial também. Né? Então, ela pode entrar numa cadeia de RH, dos recursos humanos, gigante. Mas o que hoje mais a gente já vê é assim, vamos começar com uma ponta, a gente vê muito essa classificação de currículo, sabe? Hoje é praticamente tudo lido por um robô. Você não precisa nem fazer um currículo bonitinho. Ele vai ler aquele currículo do que há de textos, vai classificar aquilo, e isso é uma classificação, né? E vai passar para frente ou não. Pensando em outras funções da área de recursos humanos. Então, viajando um pouco não sei se já existe alguma coisa, mas, por exemplo, treinamento. Como é que isso pode impactar a área de treinamento, a tecnologia? O que já existe e o que vai impactar? Minha esposa é de treinamento. Eu conheço um pouquinho disso aí. Quê? Minha esposa é de treinamento. Minha esposa é gerente de treinamento, né? Da indústria farmacêutica, que é uma das indústrias que mais foca, né, nessa questão. Principalmente, e eu sempre vou bater nessa parte de classificação. O treinamento em si, eu acho que ainda existe, por mais que você tenha automatizado muito, e treinamento hoje praticamente é tudo online, você faz tudo online, então a gente já tem essa parte de transformação digital e já entrou, raramente hoje, durante essa pandemia, não foi possível e já estão se vislumbrando na frente. Se é necessário você reunir todo mundo numa sala presencial e para dar esse treinamento, para fazer, mas é avaliar essa pessoa, quais são as deficiências, quais são as fortalezas dessa pessoa, num sentido de que eu preciso melhorar para esse grupo, para essa pessoa, certas skills que talvez um humano não tenha descoberto. Mas, assim, numa classificação, eu consigo falar, olha, esse pessoal está abaixo porque eu estou analisando dados e dados e dados e dados e consigo saber que essas pessoas elas estão abaixo de um determinado ponto que a gente precisa desenvolver mais, sabe? Então, ele existe muito nessa questão de treinamento em várias áreas, sabe? Você acha que pode tender a alguma questão ética? Por exemplo, usar a inteligência artificial para monitorar as deficiências específicas de um determinado funcionário. Então, eu identifico pela rede, pelo sistema, que o Beltrano de tal tem uma deficiência, ele erra com alguma frequência determinadas atividades. Ou erra, ou poderia alterar a forma de funcionamento dessas atividades. Então, a ferramenta que vai
pelo próprio aprendizado da máquina, ele vai aprender e falar assim, ó, você vai treinar isso aqui. Tenta repensar como é que vai ser esse processo. Isso pode acontecer e vai acontecer? Tem alguma questão ética? Isso já acontece, tá? Eu não vejo a questão ética, eu não vejo muito mais aí, porque a máquina ela pode dar muito mais insumos do que uma avaliação pessoal de um viés de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de um grupo de gerentes, que poderiam falar, o deles não está entregando o resultado, então vamos mandar ele embora, sabe? A máquina ela atua muito mais para mitigar esse risco e falar, olha, o deles não está entregando o resultado porque está faltando para ele treinamento nessa disciplina. A gente precisa pegar e fazer esse treinamento para entregar melhores resultados. E assim, é muito dispendioso hoje, ainda mais quando aí eu estou falando nessa o homem, o funcionário que está numa cadeia mais evoluída, uma mão de obra mais qualificada. É difícil, sabe? Eu ficar fazendo trocas, né, e fazendo turnovers vai me custar mais caro do que treinar essa pessoa e saber essas deficiências e treinar essa pessoa. Então, eu prefiro não fazer esse turnover e manter esse funcionário com mais treinamento, com mais coisa. Então, é uma equação sempre difícil, né? Pô, vamos trocar o Denis, mas quantos outros Denis existem no mercado para substituir e quanto treinamento ou qual é o risco disso? Sabe? É financeiramente dispendioso dos dois lados. E é mais barato você treinar. É mais barato você saber as deficiências e treinar. Eu não vejo a ética da inteligência artificial, eu não caminharia para para esse bem, mas assim, o problema da inteligência artificial, e falando em ética, é o viés que é colocado, porque a inteligência artificial ela é sempre treinada igual uma criança por um humano, né? E esse humano ele vai ter vieses N, sabe? Se eu vou fazer uma inteligência artificial para classificar qual é o risco de uma pessoa cometer um crime ou não, se eu pegar a base de dados que hoje existe de população carcerária de quem cometeu crimes, já existe um viés de pretos e pardos de 70% são pretos e pardos. E isso vai ser replicado na máquina, sabe? E essas coisas que causam uma deficiência da inteligência artificial para qualquer coisa. Ela é sempre treinada por um humano. Tem uma história bacana eu não lembro quem que foi a empresa, mas ela estava treinando um algoritmo para identificar se existe pornografia numa imagem ou não. E contrataram um monte de indianos, e esses monte de indianos foram lá e foram fazendo e classificando, ensinando para a máquina. Olha, isso aqui tem pornografia, isso não. Quando foram ver, classificaram todos os homens se beijando, ou pessoas do mesmo sexo se beijando, como pornografia. Isso é cultural. E assim, a máquina falou, tá bom, então isso é pornografia. E classificava como pornografia dois homens se beijando. E é igual uma criança. Se você pega uma criança e começa a ensinar ela desde criança, como a gente foi educado e como a gente também carregamos os nossos vieses, né? A gente vai chegar com uma cultura e a gente vai classificar aquilo pornograficamente ou não, ou em qualquer decisão que a gente tomar, e a gente carrega viés. E isso é igualzinho uma máquina, sabe? A máquina ela vai ter esse viés. E como mitigar? Cara, são gerações, são treinamentos, são multiculturas trabalhando na mesma coisa. E isso, ainda bem que a gente é global, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma visão muito mais do Ocidente, a gente meio que se separa, né? O Oriente ele tem uma visão X, a gente tem uma visão Y, não que elas não se conversem, mas são antagônicos em algumas coisas, mas essas culturas elas têm que se misturar e ser difundidas, porque uma inteligência artificial ela pode trabalhar bem aqui no Brasil para alguma coisa, mas não vai trabalhar bem na Índia, não vai trabalhar bem na China, porque o viés e a classificação daquilo é totalmente diferente, é uma visão diferente do mundo. Né? Que outras funções você acha que vão ser impactadas pela inteligência artificial dentro da área de RH? De RH? Eu acho que, assim, se a gente falar só de RH, eu vou te falar, tudo que for rotineiro, tudo que você tiver que fazer, e é um trabalho rotineiro,
ela vai ser impactada e ela vai ser substituída. Ah, mas o que essas pessoas vão fazer? Vai se abrir um outro leque de mercado, um outro que vai necessitar de treinamento, mas para essas pessoas se supervisionarem, evoluírem, não elas, bom, elas precisam também, mas evoluírem esse aprendizado para ter sempre uma melhor performance da máquina, sabe? A máquina, por si só, tem uma visão que fala, a máquina vai aprender a programar e sair andando. Hoje isso não é uma realidade, isso está longe de ser uma realidade da máquina se melhorar. Ela tem uma capacidade de aprendizado que ela vai se aprimorando, mas isso precisa do humano hoje, né? Tem uma visão que diz, não, a própria máquina vai sair soltando códigos, né? Isso também é uma visão talvez freudiana do Exterminador do Futuro, né? Que a máquina fala, não, o mundo vai acabar, eu vou dominar tudo isso aqui, porque senão os humanos vão acabar. Isso estamos longe de acontecer, sem perspectiva nenhuma desse aprendizado chegar a esse nível. Né? O dia até publiquei um texto lá no meu site, no Radar do Futuro, de uma coisa que eu chamei de templaterização da tecnologia, né? E que, na verdade, eu estava vendo um anúncio de uma escola oferecendo cursos de no-code, né? Então, que essas ferramentas, e que, na verdade, isso está evoluindo muito. E aí, no meu texto, eu digo que, por exemplo, quem começou a trabalhar com internet antes de 2000 tinha de fazer código na mão, né? Hoje eu faço meu site, a não ser em situações muito assim, complexas, eu mesmo faço meu site. Meu site eu gerencio sem ninguém, né? Sozinho, né? Você acha que isso estaria equivocado? Como é que é a sua avaliação? Não, eu só acho que isso é uma coisa que é uma tendência, o no-code, ou você trazer o que é complicado para uma maioria. Né? Eu gosto do negócio do templaterização, né? Eu gostei dessa palavra. Mas, basicamente, o que você está criando no site está rodando um código que é um humano que fez, não foi um robô que fez, e ele está lá seguindo um padrão. Se você mesmo falou, se você quiser seguir e sair desse padrão, você não vai conseguir, a máquina não vai entender o que você está querendo fazer, né? E não existe assim, tipo, se você pegar uma inteligência artificial, pois falar, você vai ter um núcleozinho dos que vão desenvolver coisas mais sofisticadas. Exatamente. Né? Que precisa com a escalabilidade, essa coisa toda, eles que dominam, concentram o poder. Exatamente. Eles vão concentrar o poder, mas assim, não tem uma barreira de entrada, precisa estudar. Precisa ter, assim, qualquer um pode concentrar esse poder. Né? São tecnologias realmente abertas. Isso é uma grande vantagem hoje do mundo de tecnologia. Praticamente tudo hoje, ou ele é um open source, ou você tem como usar tecnologias que antes, lá para os anos 2020, você não teria acesso. Hoje você acessa um algoritmo, uma inteligência artificial, um treinamento que alguém fez para classificar alguma coisa, muito bem, muito fácil, sabe? Então, existem essas classificações. A gente está fazendo um trabalho, né, que é lá para os Estados Unidos, tem uma ONG que trabalha muito com ex-presidiários, né? E assim, eles são muito de gangues, e eles vêm tatuados com aquelas tatuagens, né? Hoje, você fala, pô, vamos remover a tua tatuagem, você vai cair, talvez, aqui numa briga de que, essa tatuagem... Eu achei um algoritmo para ajudar os caras, aberto, open source no mundo aí da internet, para ajudar os caras para fazer uma foto de currículo, botar uma foto num currículo sem a tatuagem escrito Bronx, sem a tatuagem escrito 1111, sabe? Então, isso, para algumas pessoas, é fantástico, porque vai ajudar o cara a entrar nesse mundo. E é uma coisa besta. E, assim, já existia, a gente só aplicou isso para facilitar esse acesso, né? Então, é uma templaterização.
Se eu tivesse o domínio, se eu fosse um presidiário que tivesse domínio, eu poderia pegar e fazer isso lá. Eu só peguei e botei uma camadinha extra para que as pessoas conseguissem sair do outro lado. Né? E aí isso vai acontecer muito, cada vez mais. Acontece diariamente. Você vê sites e sites, dos menores aos maiores, que fazem uma tarefa pequena de inteligência artificial ou não, mas que ajudam o dia a dia de cada um. O que você falaria numa síntese sobre as oportunidades agora do futuro, dos próximos anos? Como é que você acha que vai desenvolver o mercado? Quais são as oportunidades e ameaças, se for o caso, desse futuro? Para a área de inteligência artificial, de tecnologia de uma forma geral. Eu acho que as oportunidades elas são gigantes, assim, principalmente nesse estágio começa numa transformação digital e indo para a inteligência artificial. Quanto mais processos eu conseguir desenvolver através de inteligência artificial e não depender de humanos, eu vou sempre depender de um humano para desenvolver aquela inteligência artificial. Mas aquela inteligência, isso vai dominar o mercado muito, né? A gente já vê as empresas que já nasceram digitais, elas já têm isso em mind, sabe? Elas já criam algoritmos e inteligências artificiais ao invés de pessoas. Pessoas elas vão estar muito trabalhando com relacionamento e apoiadas por uma inteligência artificial. Eu acho muito chato alguém ligar para você e ser um robô, sabe? Porque tem uma interação humana e essa interação humana sempre vai existir. E para quem imagina uma carreira, eu não quero desmotivar, né, quem pensa nisso, mas um piloto de avião. Cara, o piloto de avião é uma carreira que quanto futuro mais vai ter, não apenas só apoiado naquela questão da segurança que existe um piloto, mas ele não vai fazer nada a não ser dar uma segurança para os passageiros que estão lá, sabe? Então, pensar em carreiras hoje de futuro é muito mais o trabalho da inteligência de como que eu vou trabalhar e aplicar inteligências em alguma coisa. Cara, estão construindo casas. Tem uma máquina que constrói casa imprimindo uma casa, sabe? Eu acho que isso vai ser cada vez mais. A mão de obra... É que enquanto a mão de obra for muito barata também, não sei se vai valer a pena, mas vai chegar uma hora que essas profissões elas vão deixar de existir. Isso é bem futuro, mas sim. Bom, ótimo. Você acha que se passou o recado? Tranquilo? Você me diz. Não, mas para mim está ótimo, foi excelente, né? Fica o convite para você e para Joyce, Tatiana, todo mundo que quiser participar aí tiver sugestões de conversas. Esse foco em profissões, de impactos de inteligência artificial em profissões, eu tenho vontade de fazer uma série, né? Só refletir sobre isso. Jornalismo, publicidade, na engenharia, na medicina, fazer um levantamento e fazer entrevistas em cima disso, né? Se tiver seu interesse de fazer alguma coisa assim parecida, estou à disposição, né? É só acionar aqui que a gente vai conversando. Vamos conversar. A ideia é fazer coisa curta, né? De uns 15 minutos, trabalhando com uma profissão de cada vez, né? Então, vamos ver, jornalismo. Tem até um site que eu estou com ele aqui aberto aqui, que é muito bacana, que ele define as funções de cada profissão. Então, ele passar por essas funções e ver, isso aqui vai impactar muito, aqui vai impactar pouco, e olhando isso. Né? E um brainstorming, é tipo um brainstorming, adoro, é tipo um brainstorming do que a gente analisa ponto a ponto de cada uma. É o que as empresas deveriam fazer até. Exatamente. Eu estou à disposição, te agradeço muito, né? E vamos em frente. Eu vou falar com as meninas aqui, vamos andar com isso também. Tá ótimo. Então, valeu. Obrigadão. Obrigado, Carlos. Obrigado, Joyce. Obrigada. E Tatiana também. Obrigada, a gente fica em contato. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.